Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos e fazermos um devocional de acordo com o texto escrito pelo irmão Nicolas Zeller, cujo nome é Liberdade em Cristo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo desse texto é inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Nicolas Zeller. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Esse texto de hoje será baseado em Lucas 15. Nós leremos os versículos 11 até o 32. Eu vou dizer para vocês aquilo que eu acho que é mais importante nesse texto que a gente vai ler, logicamente sempre de forma breve, como eu costumo fazer todos os dias, mas assim, é importante falar que o irmão Nicolas Zeller, ele pegou um viés totalmente diferente daquilo que eu acho importante dizer, mas é lógico, de qualquer forma não foge totalmente daquilo que nós vamos ler, tá bom? Então eu quero pedir também que vocês possam compartilhar o nosso devocional para que outras pessoas tenham o privilégio de também ouvir a palavra de Deus e para que o algoritmo, o YouTube, a internet entenda que o nosso conteúdo é importante e possa então distribuir para outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque temos liberdade em Ti, te agradecemos porque o Senhor sempre nos recebe de volta, mesmo que a gente vá para caminhos que não lhe agradam, mas diante do arrependimento, o Senhor sempre nos recebe de volta. Que nós possamos compreender isso hoje. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Lucas 15, de 11 a 32, como eu havia dito. E é a parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Eu creio que é uma das mais profundas e emocionantes histórias que Jesus nos conta, Porque ele fala sobre arrependimento, sobre perdão, sobre amor incondicional. Bom, eu creio que a mensagem principal desse texto está em 4 pontos. O primeiro deles é sobre o amor do pai, O pai representa Deus, que ama seus filhos de forma incondicional. Mesmo quando a gente erra, ele está sempre disposto a nos receber de volta e sempre nos recebe com alegria. Outra coisa é arrependimento e retorno. O filho mais novo, depois que ele desperdiçou toda a grana do pai, toda a herança, que ele teria dinheiro depois que o pai morresse, que o pai antecipou e vivia de uma forma totalmente irresponsável, ele se arrepende, ele reconhece o seu erro e volta. Ele decide voltar. Isso mostra o quê? Que é importante a gente se arrepender, E o arrependimento genuíno, Sempre vai transformar a nossa vida. Outra coisa importante é a grande misericórdia, Como o Senhor foi gracioso, como ele teve misericórdia. Porque em vez de punir o filho, porque é o que ele merecia, Porque ele desperdiçou tudo, que ele nem tinha trabalhado para ter aquela fortuna. Mas Deus e aquele pai, representando Deus, ele recebeu aquele rapaz com festa. Isso mostra que Deus não apenas perdoa a gente, mas ele celebra, ele comemora o retorno da gente quando a gente realmente se arrepende. E por último, e como eu sempre digo, não menos importante, o filho mais velho. A reação dele foi de ciúmes e ressentimento. Ele vê que o irmão voltou depois de desperdiçar todo o dinheiro e muitas vezes revela como a gente pode ser cegos em relação ao amor e à graça quando estamos presos à justiça própria. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito e acaba ficando preso. Jesus convida a gente aqui a refletir sobre o nosso coração diante da misericórdia divina. Bom, moral da história, essa parábola não é só sobre o filho que se perdeu.
é sobre um pai que nunca deixou de amar e sobre nós, que às vezes somos o filho que parte e às vezes é o filho que fica e julga. Amém? Bom, então nós vamos ler Lucas 15, de 11 a 32, e diz assim, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus inimigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ai, como é linda essa história, né, irmãos? Bom, nosso texto chama-se Liberdade em Cristo, e o versículo escolhido pelo irmão Nicolas Heller foi o 20, que diz, então ele se levantou e foi para seu pai. Mas enquanto ele ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão, e correu para o seu filho, e abraçou e o beijou. Então, o irmão Nicolas Heller, como eu disse, vai ter um viés totalmente diferente daquele que eu disse no começo, mas muito importante também. Ele vai falar sobre a prisão, né? Ele diz que as grades de uma prisão são desesperadoras. Por fora, elas parecem apenas prédios, né? Mas por dentro, quando a gente vê aquelas grades, a gente fica muito triste, né? Uma tristeza invade o coração da gente. Por quê? Porque as grades são um símbolo de ausência de liberdade, né? É um sinal de vida perdida. Além do que é visível a todos, as correntes que mais machucam os aprisionados não são as correntes físicas, né? O que mais machuca aquelas pessoas que estão na prisão são as almas que ainda não reconheceram que Jesus Cristo é o seu Salvador e são almas aprisionadas pelo pecado. Então, na prisão, os que conhecem Jesus recebem esperança de que a história deles pode mudar, de que as grades transparentes que vêm à sua volta podem ser derrubadas. Poucas vezes
diz o irmão Nicolas. Ele viu tanta seriedade no estudo da Bíblia do que entre aqueles que ainda conseguiam enxergar suas correntes. Então, liberdade não é correr em qualquer direção nas ruas da vida, mas é olhar para os braços e não os ver presos, não os ver acorrentados à fábrica do mundo. É olhar para os pés e não os ver presos a caminhos tortuosos, caminhos errados, caminhos que levam longe de Deus. É olhar para o coração e não ver o coração aprisionado pelo pecado. Então, ser livre é crer em Cristo, viver o amor do Pai, que nos quer em sua casa para que possa cuidar de nós. Entendendo que a alegria, onde que está a alegria? A alegria está ao nosso alcance, porque nós podemos nos aproximar de Deus. Então, basta que a gente retire as correntes do coração e que a gente viva o amor libertador de Jesus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Liberdade verdadeira é viver o amor de Cristo sem as correntes do pecado. Bem, agora eu vou me despedir, deixando aqui o meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que temos liberdade em Cristo e sempre podemos voltar para Ele, para nós o abraço da super mega certo. Ó, decora também o versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.